Bom dia, começamos mais um live do Inspira Mais. Bom dia, bem-vindos, bem-vindos. Vamos agregando aqui uma turma bacana. A gente já está subindo uma série de pessoas. Bom, pessoal, meu nome é Marney Carminati, eu sou designer e consultor do Inspira Mais e a gente está iniciando essa live que normalmente vem acontecendo nas terças e quintas pelo Projeto Afago, que é uma parceria também com o Sebrae. Então, é um momento de dar uma oxigenada no meio de tantas informações malucas que a gente vem vivenciando todo dia, conhecer um pouco mais de marcas e projetos auspiciosos e inovadores no mercado. E aí, pessoal, como é que vão? Bom dia a todos. A gente vai iniciar essa live. Essa live tem duas partes. Ela está dividida no primeiro momento com o Beto Bina, que vai falar pra gente um pouco mais da Veja. E no segundo momento, depois de 30 minutos, com o Leandro, que vai falar da Vert. Eu vou colocar o Beto aqui com a gente. E vamos ver se ele nos responde. Eu gosto muito da marca. Oi, Beto! Tudo bom? E aí, Marney, tudo bem? Como Tudo é que ótimo. vai? Finalmente nos vendo ao vivo. É, né? Super prazer te conhecer, Marney. Pô, legal. Beto, eu tava falando pro pessoal que tá incorporando com a gente aqui que esse é um live do Inspira Mais, em parceria com o Sebrae, em parceria com a Veja e Vert, dentro do projeto Afago, que é um respiro dentro disso tudo, né? E tava comentando pro pessoal como eu sou fã da marca de vocês, até pela questão da sneaker culture, né? Que sempre teve atrelado no negócio de vocês. Eu conheci a marca por acaso, como a gente conversou nos e-mails, que para montar a reportagem que está dentro do site do Inspira Mais. E fiquei muito impressionado quando, numa primeira viagem de pesquisa, para ser sincera, na minha primeira viagem de pesquisa internacional, eu estava em Paris, e aí tinha milhões de coisas para fazer, a gente fica com aquele sentimento de que não está conseguindo ver tudo, né? Então eu fui nas lojas mais legais da época, enfim, a gente tinha a Colette em Paris, que era super bacana, que tinha todos os tênis da hora, né? E eu sei que daí, por roteiros de amigos queridos, eu fui visitar o Palácio de Tóquio. E aí, quando eu vejo, tem um tênis lá, com uma modelagem super retrô, assim, né? Um tênis flat, uma sola super baixa, eu já fiquei mexendo naquilo, disse, mas que isso? De onde saiu esse tênis? E o cabedal era todo de algodão orgânico, né? Era a primeira vez que eu tive contato com a Veja e eu acho que foi em torno de 2005, 2006, não tenho bem certeza, né? Então, a partir de lá, comecei a buscar vocês e descobri que vocês eram fabricados no Brasil. Então, deixa eu só fazer um resumo para a galera de quem são vocês, né? Lógico. A Veja é uma marca fundada em 2004 e distribuída no Brasil desde 2013 com o nome Vert. Nasceu com propósitos do novo milênio, trabalhando seu DNA ligado aos valores e pilares da sustentabilidade, sendo considerado uma das marcas mais preocupadas com a forma com que seus produtos são fabricados e comercializados no mundo. Inovação, comércio justo, desenvolvimento social, transparência e upcycle são temas fundamentais para a marca, que é produzida no Brasil há mais de 15 anos e distribuída para mais de 60 países hoje. Bom, vocês são responsáveis pelo desenvolvimento direto de comunidades produtivas em diferentes regiões do país, fomentando o desenvolvimento social, econômico e, lógico, cultural dessas regiões e dessas pessoas. Beto, faltou alguma coisa? Complementa para a gente, conta essa história, como isso começou e quais foram os desafios para falar de algo que hoje é tão natural no discurso de moda, mas que há 15 anos era visto como do que eles estão falando, né? Sim. Marney, obrigado pela introdução. Eu acho que tu cobriu super bem.
Obviamente que a gente pode se aprofundar em vários tópicos aqui. Eu acho que, no meu caso, por ser coordenador das cadeias produtivas e trabalhar com sustentabilidade, eu acho que o grande diferencial da Veja e Verte é justamente a gente ter criado essa cadeia produtiva do zero, sabe? Então foi um trabalho de 15 anos, desde que o François e o Sebastian, dois franceses, se encantaram pelo Brasil, queriam fazer alguma coisa diferente, fazer cadeias produtivas diferentes. Eles foram para o Nordeste para buscar o algodão orgânico que tu encontrou lá em Paris, e depois para o Acre com a borracha natural, assim. E desde então é um relacionamento muito próximo, assim. Então a gente tem um time onde eu atuo horizontalmente em todas as cadeias e junto do couro também no Rio Grande do Sul e Centro-Oeste, mas a gente tem, por exemplo, a Val, que atua só no Nordeste, junto com o Alexandre, e o Sebastião, junto com a Raeli, só no Acre. Então isso vai desde um trabalho conhecer todos os produtores, e isso são mais de 1.000 produtores, Marney, somando os dois, contato direto com as associações, ajudando na capacitação. Bom, tem várias iniciativas que a gente tem feito. Agora a gente tem feito capacitação remota, fazendo vídeos e enviando para os grupos de WhatsApp. Então eu não conheço outra marca que tenha um envolvimento tão grande na cadeia produtiva. Geralmente tu terceiriza isso, né? E quando eu falo com marcas, tem muita gente que pede, quer ou a amostra ou o preço, ele quer aquela coisa pronta. Eu acho que o grande diferencial foi realmente começar do zero, assim, da Veja, sabe? Imagino, cara. Quando tu fala nesses trabalhos online que vocês estão fazendo agora para desenvolver as cadeias, entra mais um pouco dentro dessa história das cadeias produtivas, né? Então, porque quando a gente fala nisso, que nem tu falou, as pessoas estão acostumadas a terciarizar todo esse processo, né? Mas como é desenvolver isso, desenvolver um processo que, putz, é industrial, né? Numa comunidade que muitas vezes poucos recursos tem e pouco entendimento tem no desenvolvimento de produto. Uhum. Mas o que a gente escuta muito é que esse trabalho com agricultura familiar não é escalonável, assim. E eu acho que esse é o maior mito de todos, porque hoje a Veja, a nossa meta agora vai ser 100 toneladas de algodão orgânico, tudo no Nordeste, só com família, sabe? Legal. E tu consegue escalonar através das pessoas. Então, o trabalho que a gente faz um trabalho muito grande, falar um pouco do Nordeste, depois a gente pode ir para o Acre com a borracha. Mas com a Val e o Alexandre, que é justamente de fazer uma capacitação, tanto da parte de certificação, quanto da parte de manejo. Então, a gente atua com as ONGs lá também, tem ONGs atuando com esse trabalho, mas a gente está muito próximo. Então, vai desde ideias de como consorciar o plantio agroecológico, que essa é outra questão muito importante, né? Não é monocultura de algodão orgânico, o agroecológico tem que ter consórcio com milho, feijão, gergelim. Então, tu prover essa segurança alimentar para as comunidades, isso melhora o solo também. Então, tem todo esse manejo agroecológico que também tem um termo mais moderno, que é a agricultura regenerativa, mas tudo divide muito as mesmas práticas. Então, desde desses consórcios, como fazer um manejo de pragas e pestes, como fazer cobertura de solo, como identificar se existe algum problema no plantio, entre várias outras coisas. A gente sempre fez isso em campo. Então, o meu trabalho, eu moro em São Paulo, mas eu viajo todo o Brasil, basicamente, que eu amo de paixão esse meu trabalho, que é, eu gosto de falar que é um novo descobrimento do Brasil, como ele deveria ter sido feito, assim. Tentar entender costumes, gostos, receitas, histórias, é tão lindo, assim. Mas, basicamente, o meu trabalho era esse antes da quarentena, mas muito mais a Val e Alexandre fazendo esse trabalho de capacitação, tanto de certificação, quanto de como fazer o plantio agroecológico, que agora a gente está fazendo à distância com esses vídeos no WhatsApp. E como é para as pessoas que trabalham com vocês em toda a cadeia que vocês iniciaram? Tem boas histórias para contar disso? Quando vocês... Eu não digo quando começaram, mas depois, no desenrolar de tudo, as pessoas sabem que o que elas estão produzindo vai se tornar uma matéria-prima, que vai se envolver num produto incrível, que vai estar num lugar incrível e vai gerar um movimento nesse mercado de calçado? Uhum. Marnê, essa é uma ótima pergunta, assim, porque a gente sempre se prende muito ao benefício financeiro, né? E daí a discussão de preço sempre vai existir. Mas tem um outro fator aí que é uma camada emocional de tu fazer parte do negócio que é muito linda de ver. Assim. Então eu não, a Veja está fazendo isso há muitos anos, né?
Então, tem produtores que estão há 10 anos vendendo todo ano para Veja. E a gente tem programas que a gente premia ele com os calçados, quem performar melhor. Então, eles têm os calçados antigos, talvez até o mesmo que tu tenha. Tu vai nas comunidades, tem gente usando os calçados antigos que foi premiado há anos atrás e falam com orgulho que faz mais de 10 anos que eles fornecem para Veja e agora eles estão vendo na novela. O Leandro depois vai conversar, mas está aparecendo em bastante lugares aqui no Brasil, então eles vêm, se reconhecem e ficam super felizes com isso. Então eu acho que esse fator emocional de pertencimento que tu está elevando essas pessoas para uma outra estima, não só a segurança alimentar e financeira, mas realmente essa parte de fazer parte de uma missão maior, isso é muito verdadeiro. Assim. Isso é super difícil de construir, né, Marney? Leva muito tempo, é muito relacionamento, isso tu não compra, mas realmente existe com várias famílias que dá para perceber, assim. Não, e o mais louco que é um processo, né, Beto, que muitas vezes as marcas desistem no meio dessa caminhada, né? O cara implementou uma coleção, conseguiu algodão, ou conseguiu uma borracha, enfim, o produto que ele consiga extrair de alguma comunidade, só que esse é um processo penoso também para a indústria, né? Então, me parece que as marcas, elas querem fazer uma pequena ação muitas vezes, mas não querem falar disso de verdade, né? De como ajudar socialmente e a construir um espaço onde todos vão se beneficiar na realidade. Então, Mas só para complementar esse seu ponto, eu acho que um importante fator mencionar é que a Veja ela é um produto, digamos, de luxo, né? Ele é um produto com maior valor agregado. Todo o histórico da Veja, o Leandro talvez vá contar um pouco mais sobre isso, mas veio dessa mudança de perspectiva em não investir em marketing e pagar influenciador. A gente não faz nada de anúncio, mas para focar num tênis muito bem feito. Então, esse calçado ele é um produto de luxo. Isso faz com que a gente não precise entrar no preço de commodity ou negociar, ou estar atrelado a fatores externos. A gente paga o preço que a gente pode pagar para incluir isso no custo do produto, sabe? Então, esse eu acho que é um ponto importante, porque se for desenvolver uma cadeia produtiva esperando ter um preço comercial ou comparar o teu algodão orgânico com o algodão convencional em termos de preço, tu realmente não vai ter fôlego para competir, sabe? Então é importante também pensar na estratégia do produto antes de tomar a decisão de tentar construir uma cadeia do zero, como a Veja fez. legal, legal demais. Cara, eu sei que é muito difícil, né, a gente dar dica ou conselho para as pessoas, mas enfim, as pessoas que estão nos escutando na realidade, designers, marcas, fornecedores, né, qual é o processo, qual é a chave para conseguir criar esse desenvolvimento, criar essa cadeia produtiva e manter a cadeia produtiva, que me parece o mais complicado no decorrer do processo? Marney, são vários aspectos, sabe? Eu acho que vou tentar montar uma jornada aqui, tá? Que vai desde esse trabalho de campo com produtores e sendo super transparentes. Só para te ter uma ideia também, vocês conhecerem mais as práticas. Todo ano a gente faz uma apresentação mostrando os principais detalhes do contrato. A gente assina um contrato com eles que garante a compra ao final do ano. Agora mesmo, durante a crise com o Covid, a gente garantiu o compromisso de compra de toda a produção, independente do impacto financeiro. Então, esses detalhes de relacionamento acho que fazem muita diferença. E daí, dessa jornada da matéria-prima, entrando um pouco mais em fiação e tecelagem, acho que são coisas que conectar com a indústria é um gap bem grande, assim. Fazendo projetos de matéria-prima e novos fios, a gente sempre quer inventar, talvez trazer banana, abacaxi, trazer algumas outras coisas, mas esse gap tem que ter muito relacionamento também, tem que ter muito teste. Então foram várias tentativas para trazer essas fibras e eu acho que diria mais na borracha nativa, assim, que é um super desafio. E daí, indo um pouco para a cor, assim, que é outra questão super importante, que eu acho um material incrível, tem todas as questões, talvez filosóficas, que é o uso de animal ou não, mas a gente está fazendo um trabalho super legal no Rio Grande do Sul, começando ele, na verdade, de rastreabilidade do couro gaúcho, porque ele tem um trabalho com o campo nativo, né, e mais sequestro de carbono. Então, a gente está trabalhando muito próximo de frigoríficos e curtumes, para ver como é que a gente faz essa rastreabilidade. Então, putz, se eu fosse te concluir em um ponto principal, talvez seja esse relacionamento, as conexões com parceiros. Acho que ninguém faz nada sozinho, né? Então, pensando em cadeias produtivas, é um monte de gente que tem contato direto para tentar construir isso junto.
Cara, e o mais bacana, assim, eu acho que dessa tua fala, assim, para a gente que está aqui no Sul e vive uma experiência com as fábricas e com os fornecedores, e a gente tem fábricas hoje derretendo os fornecedores, na realidade, por causa do momento, né? Então, derretendo com preço e tudo mais, e aplicando esses descontos no produto final. E, putz, é muito lindo escutar tu falar que vocês se comprometeram com toda a cadeia produtiva, que aconteça o que acontecer, vocês vão estar junto deles, né? Putz, é Uhum. tão difícil assim as marcas fazerem o mesmo, se comprometerem com seus fornecedores, com seus franqueados e tudo mais, criarem um momento que não seja da marca, mas um momento que seja coletivo. Marney, eu acho que a gente está indo para um novo espírito, assim, de um capitalismo mais consciente, né? Eu acho que o, o que eu estou vendo muito agora são grandes empresas doando dinheiro por causa da crise, mas eu acho que isso, de certa forma, minha opinião pessoal aqui, tem um certo problema de design de modelo de negócio. Por que que tu tem que, digamos, esfolar teu fornecedor para tu gerar um lucro enorme e depois tu fazer um trabalho de filantropia com esse dinheiro? Assim, acho que a gente está tentando olhar muito mais para as cadeias produtivas e entender como fazer isso melhor. Um outro pensamento que eu gosto muito é que com a internet, com essa transparência, o processo está vindo até a superfície, né? Eu faço uma analogia com arte, assim. Antes a arte era puramente estética, tu achava aquela arte bonita. Hoje em dia, os principais artistas ou designers, tu tá a par desse processo de concepção, né? Como ele fez isso é tão importante quanto o conceito estético. Então, eu acho que esse processo está virando inovação, está virando conceito, assim. Então, eu acho que isso só tende as cadeias produtivas ficarem mais importantes. A gente está meio que na metade do nosso papo. Tem algumas perguntinhas, principalmente do pessoal do Ethical Fashion Brasil, que eu não quero fugir delas, que eu sei que elas são mais provocadoras. Então, fica à vontade para a gente direcionar algumas perguntas aí, Marney. Tá legal, cara. Eu vou te dizer que é a primeira live que eu tô fazendo e quando eu olho as perguntas, eu não vejo as perguntas aqui direito, então alguma coisa vai passar. Desculpem os espectadores, mas vamos indo do jeito que funciona, né? Beto, hoje, com a crise do coronavírus, a gente tem uma série de estados que estão sendo super afetados. Aqui no Sul, eu acredito que tu esteja falando de São Paulo. Aqui no Sul, a gente ainda tem um controle, está tendo um controle maior. Desses estados que estão sendo afetados, muitos deles, vocês têm cadeias produtivas que estão sentindo isso? Como está funcionando? Como é para conscientizar esse pessoal a tomar os cuidados, a tomar as prevenções de segurança, ou não tem como? Marney, esse foi o nosso papo de hoje de manhã com a cadeia do algodão e tem sido nosso papo nas últimas semanas, assim. Principais estados que a gente atua no Nordeste: Ceará, Pernambuco, Paraíba, que estão super afetados agora. Se não me engano, Pernambuco já não tem mais leitos de UTI, Ceará está na casa dos 90%, então está bem crítico a situação lá. A gente tem cidades que a gente ama de paixão e que a gente já sabe que foi atingido. A gente sabe que Remígio, que é uma das ações que a gente trabalha, que tem a Suzana e o Alexandre lá, que são super parceiros, já teve um caso confirmado agora. Em Quixeramobim e Choró, que fica no Ceará também, que é a Val, não sei se ela está nos assistindo, mas que trabalha com a gente, também teve caso confirmado. Então isso tudo nos assusta muito, assim. Medidas que a gente fez, a prioritária foi desenvolver máscaras. Então a gente já enviou máscaras para o Acre também, só para não deixar de mencionar o Acre, a gente trabalha muito na cidade de Chapuri, que é a cidade do Chico Mendes, onde ele foi assassinado, e é onde tem a Coop Chapuri, que é a principal cooperativa que atua dentro da reserva extrativa do Chico Mendes. Imagina, gente, essas reservas, as pessoas estão super distantes de Rio Branco ou de outras cidades, né? Ainda mais se for mais para o norte, para o Juruá. Então, o Sebastião, que trabalha com a gente lá, está super atento a isso. A gente, então, cancelamos as viagens faz mais de mês, a gente não tem ido lá. Estamos fazendo esse trabalho de capacitação e fizemos entregas das máscaras agora. A gente fez também dicas, mas mais adaptadas para eles, assim. Porque tem várias questões que para eles são muito importantes, assim, até desde contato com animais silvestres, coisas que na cidade tu não vai ver muito dessas dicas, né? Mas então a gente adaptou um pouco essas dicas para eles. E a gente tem esses líderes das associações que são pessoas fantásticas, muito esclarecidas, muito inteligentes. Então, qualquer trabalho que a gente faça não vai ser maior ou mais importante que o trabalho que eles já estão fazendo lá. Então, as associações são super legais, eles são super organizados
e estão informando bastante as pessoas. Eu acho que tem um lado positivo, um pouco de sorte, foi que a gente não pegou a época de colheita e beneficiamento do algodão, que as primeiras comunidades começam em junho. Então tá todo mundo afastado, cada um cuidando do seu roçado. Como é agricultura familiar, são famílias que têm o seu 1, 2 hectares de plantação, então não exige essa conexão, né, com mais pessoas. O que está exigindo um pouco mais são as fábricas do sul, que daí estão se organizando melhor. Mas nas cadeias produtivas em si, até então está tudo bem, mas quero ser sempre otimista, mas eu acho que a gente ainda não viu o pior, assim, infelizmente, né? A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento agora. Sim, eu imagino, mas que bom que vocês estão tomando esses cuidados. Beto, para o consumidor da Veja, que é um consumidor europeu na realidade, né? A Veja é só distribuída fora do Brasil por uma questão de marca, enfim, de branding aqui dentro, né? Esse rastreamento da cadeia, o quanto é importante para esse consumidor? Eu te pergunto por quê. Em um momento, eu acredito, do ano passado, eu estava na Colômbia e fui em um lugar de turismo com um amigo. E eu vi um grupo de ingleses que teria, eu acho que eles tinham entre 17 e 25 anos. Meninos, meninas e tudo mais. E normalmente no Brasil, quando a gente vê esse grupo de pessoas, a gente consegue quase que adivinhar quais são os calçados que eles estão usando, né? Uhum. E o que mais me impressionou foi que naquele grupo, que deviam ter umas 10 pessoas, 4 pessoas estavam usando Veja. 4 meninos, na realidade, né? Que são todo tempo bombardeados por campanhas midiáticas e por modelos de grandes marcas assinados por pessoas que têm uma grande influência no mercado midiático. O quanto é importante esse rastreamento da cadeia e qual é o entendimento do consumidor da Veja na Europa? Bom, a Veja, só para ficar bem claro para todo mundo também, se chama Vert no Brasil, não até por uma estratégia de marca, mas por causa do direito de uso da marca Veja aqui, que a gente não poderia usar. Talvez o Leandro vai explicar um pouco mais sobre isso. O, o, o consumidor europeu e americano também, Marney, que a gente está crescendo bastante lá, ele tem uma consciência maior sobre o que compra, tanto por realmente estudar ou por estar mais ciente digamos, dos problemas do mundo, mas também por poder pagar um pouco mais por isso. Assim. Então, desde já é uma consciência, especialmente europeu, né, muito maior, que já vem desde reciclados há muito tempo atrás, enfim. Mas tem uma coisa que é engraçada, assim, que é de 90% das pessoas que compram Veja, de, não, na verdade, 100, desculpa, 100%, 10% conhecem as cadeias produtivas, 90% não fazem ideia das cadeias produtivas. O que aconteceu foi que a gente começou um trabalho muito sofisticado dessas cadeias, focando na qualidade do produto nessas histórias. Influenciadores passaram a comprar e consumir isso, e daí, voltando ao ponto, a gente não paga esses influenciadores. Fizeram uma pergunta, a gente faz trip de notícias com jornalistas nas cadeias produtivas, mas a gente não paga influenciadores. Esses influenciadores passaram a usar e depois isso foi para o mainstream. Então, muita gente hoje usa, mas não faz ideia das cadeias produtivas da Veja. Eu acho que, de qualquer maneira, o core da empresa são as cadeias. Então, inevitavelmente, se 90% não sabe, a gente tem que estruturar isso para poder contar essa história da maneira mais transparente possível. Assim. O que eu acho que esse é o nosso asset, digamos assim, né? Enquanto o Nike vai talvez pagar milhões para um Neymar da vida, o nosso asset principal é a cadeia produtiva, e para a gente se torna ainda mais importante contar essa cadeia. E voltando um pouco do ponto que eu acredito muito, que é do fato do processo virar conceito, eu acho que o nosso conceito de marca, se a gente fosse definir, a nossa mensagem está através do que a gente faz, né, Marney? Acho que o mais importante de todos não é uma campanha de marketing, mas é sobre o que a gente realmente faz. Então aí também se dá esse ponto mais importante. A gente tem um site com a parte de projeto onde a gente abre tudo. Tem até contrato com o fornecedor lá. Então quem quiser olhar e saber um pouquinho mais, visitar a página da Veja ou da Vert que vai achar. Ah, legal. Na Veja, na página da Veja, principalmente, tem um trabalho fantástico de todo o negócio de vocês, que é completamente livre, né? Isso é super legal, cara. Eu nunca observei. Vocês fazem questão de abrir o processo, provavelmente também para fomentar toda essa ideia
de uma marca responsável no mundo, né? Beto, quando a gente conversou para a reportagem que está postada no site do Inspira Mais, falando mais de vocês, mais dos processos e mais curiosidades sobre as duas marcas, tem uma frase tua que para mim impactou muito, assim. No início tivemos que acreditar e provar que é possível desconstruir o conceito da indústria da moda. Cara, os desafios foram todos, com fornecedores, com o mercado, com as marcas, porque eu sempre concebo a Veja com um número reduzido de modelos. Né? Não tem nada a ver com o que as marcas fazem, que é um número absurdo de modelos totalmente pulverizado. E vocês não. Parece, como assim? Vocês andaram na contramão de todo mundo, tá dando certo? É engraçado, né, Marani? Porque eu acho que eu escuto muito, trabalho muito com o François, que é o fundador, né? Ele me fala que lá no começo era realmente muito difícil, porque tu não tinha o poder de barganha que é de hoje ser uma marca que vende bastante, né? Então antes tu era um pequenininho ali, que não tinha poder de compra, e tu sabe bem como funciona a indústria da moda, né? Se tu não, realmente não tem poder de compra, tu não vai conseguir barganhar ou fazer com que as indústrias se adaptem, né? Mas eu acho que foi muito encontrando as pessoas certas para fazer testes e pressionando para isso crescer, assim. É um crescimento totalmente diferente do que a gente vê de outras marcas, né, Marlene? Então, são 15 anos com crescimento orgânico, sem alavancagem de investimento. E é diferente dessa cultura, digamos, Silicon Valley, assim, que tu tem uma empresa, tem uma marca, tu injeta uma grana pesada, talvez a Allbirds seja um exemplo disso, injeta uma grana pesada para fazer marketing e vender um monte. A Veja foi um crescimento sempre muito sólido, sempre devagarzinho, mas foram 15 anos nessa batalha, né? E o começo foi muito, muito difícil. E voltando um pouco para o mundo da moda, assim, eu acho que também pegou um momento onde a indústria da moda tá se modificando, né? A gente vê iniciativas como o do Inspira Mais, que, putz, não é só inovação de produto, né? Mas está olhando inovação com sustentabilidade. A última feira foi muito claro isso. O trabalho lindo que vocês fazem. E eu acho que a moda como um todo, ela influencia muito a cultura em geral, né? E só que é louco pensar para mim como ela não influencia a cultura de sustentabilidade, né? Então eu acho que essa questão de sustentabilidade está virando moda. Talvez a natureza nunca deixe de ser moda, né? Mas eu acho que para mim, tentando também ir para o finalmente da minha fala aqui, eu espero que a moda se torne a influenciadora de sustentabilidade no mundo, né? E não essa vilã que hoje ela é considerada uma das indústrias mais poluentes, mas totalmente ao inverso, né? Ela possa influenciar outras indústrias como fazer processos de produção mais sustentáveis. Cara, e assim, a gente tem poucos minutos juntos ainda, mas o Leandro também não vai ficar bravo se a gente der uma apertadinha no tempo dele. Cara, por que o Brasil? Porque dois franceses que têm toda uma cadeia europeia maravilhosa para trabalhar sapato de luxo escolheram o Brasil. A história começou há 15 anos atrás, quando eles fizeram uma consultoria para cadeias produtivas para o mundo inteiro. Eles foram para a África, para a China e vieram para o Brasil. Eles se encantaram muito com a Amazônia, que eu acho que ela é querendo ou não, uma causa linda, assim, né? Tu realmente ter esse papel de ajudar a regenerar e proteger a Amazônia. E se encantaram muito com o trabalho com algodão orgânico. Esse foi o principal. Nossa cadeia produtiva é Nordeste e Norte. Depois disso, a parte de produção teve muita oferta para produzir em China e Índia, como a grande maioria das marcas. Mas tu vai para um polo calçadista do Rio Grande do Sul, não é porque eu sou gaúcho, mas tu também sabe bem como funciona lá, trabalha muito com calçado. Ele é super organizado, os sindicatos são organizados, tu tem uma gestão dessas pessoas que é incomparável ao colonialismo exploratório de outros países emergentes, assim, né? Então tem um cenário quase desenvolvido ali, eu diria, né? Então eles se encantaram com essa parte social também. Eu acho que mais do que pensar em natureza, os valores da Veja é muito focado nas pessoas, assim, sabe? Então, só voltando bem rápido nessa questão do desmatamento, assim, quem desmata ou quem está criando gado não é porque realmente não gosta da floresta ou não quer cuidar da floresta, é falta de opção mesmo, né? É falta de recursos de trabalho para poder ajudar a família, dar educação para o filho, enfim. Então, as pessoas é o cerne, é o problema, né? O problema da Amazônia é o problema social que existe no Brasil. Então, isso foi desde o começo cuidado com os valores da Veja.
E o Brasil refletiu digamos, esse footprint, onde se pudesse controlar tudo, desde matérias-primas até a parte produtiva muito bem feita, assim. Então, hoje é tudo feito no Brasil, a gente compra algumas matérias-primas, algodão a gente compra do Peru também, em parte, e algumas matérias-primas como reciclados ou o nosso couro sintético, né? A gente compra da Itália, enfim, tem algumas matérias-primas que vêm de fora, mas basicamente é tudo feito no Brasil, principalmente por a questão social e também as matérias-primas pela questão ambiental. Ah, legal, legal. Cara, bom, a gente, no próximo Inspira Mais, o nosso tema, a nossa discussão está ligada com o Free Spirit. A gente já está falando disso praticamente há 8 meses, montando esse processo todo, tá? Isso a gente propôs para 2021, na realidade, underline 2, né? Mas a gente não imaginava que ia acontecer toda essa doideira, né? Mas a gente conversou muito sobre criatividade, inclusão, comunidade, longevidade, sustentabilidade, respeito e gentileza. Conversamos sobre o que a gente acredita e por que a gente acredita. Eu te pergunto para a gente finalizar essa parte da sessão. No que a marca Veja acredita e por quê? Ai, pergunta difícil, Marney. Isso Ah, eu não deveria ter me creio. preparado mais. Uma coisa que pessoalmente me encantou muito, tá? O... Quando tu pensa, produtores do interior da Paraíba, tu já leva uma carga de preconceito, assim. E vou ser bem honesto, assim, desde o começo. Quando eu fui lá e quando eu conheci as pessoas, é de uma riqueza cultural e de uma inteligência, Marney. Todo mundo sabe o que está fazendo, todo mundo sabe o seu papel na sociedade, ele sabe que ele está plantando o algodão dele para quê. Então, para mim, foi um belo descobrimento do Brasil, assim, e uma felicidade conhecer todas essas pessoas. Então, eu acho que se a gente juntar todos os pontos que você falou, longevidade, criatividade, pensando nesse free spirit, eu acho que está muito através da colaboração com diferentes disciplinas, assim. Eu acredito muito que o próximo passo da criatividade não é uma profissão, alguém vertical, né? É muito mais a nossa capacidade de ter esses layers de aprendizados, e eu levo isso muito para mim, que é trabalho com natureza, com agroecologia, com criatividade, com estratégia. São vários layers de aprendizado e isso faz com que a gente consiga criar o futuro que a gente quer, assim. E nos diferenciar um pouco também dessa automação e desse uso da tecnologia exacerbado, mas que nunca vai substituir o fato da gente unir pessoas para desenvolver projetos criativos. Essa, para mim, é a grande maravilha do mundo e que eu acho que cada vez vai ficar mais importante, assim. Que massa, meu, que massa. Que prazer falar contigo, cara. Bom, se a gente tivesse mais de 1 hora para conversar dentro do Instagram para falar sobre tudo que eu anotei, toda a minha pauta que foi por água abaixo, né? Ontem a gente conversava, disse, o que a gente vai fazer? Eu disse, vamos basear nisso. Bom, metade das coisas estão aqui no papel ainda. Então, isso pode desenvolver conversas para outros momentos também. Eu te agradeço muito por tu compartilhar esse momento da Veja também e ter esse espaço para falar com a gente do Inspira Mais e do Sebrae. Cara, muito obrigado. Eu vou encerrar eu que agradeço de contigo. coração pela oportunidade. Então, sou super fã do Inspira Mais e também deixar aberto o pessoal que está vendo, se quiser entrar em contato depois e a gente esclarecer, sou super acessível aqui. Que legal, meu, que legal. Isso é super importante e... Bom, eu sou suspeito, como eu falei, né? Eu sou fã desde 2000 e alguma coisa, então... Para mim saber que era uma marca produzida no Brasil, sem contar que produzida por pessoas que a gente conhece, como o Regis, que está à frente da cadeia aqui com vocês, é sensacional, um baita profissional também. Cara, muito obrigado, encerro contigo e vou tentar procurar o Leandro agora no meio dessa turma toda. Obrigado mesmo, viu? Muita sorte. Tchau, tchau, Marlene. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Agora a gente tem que procurar o Leandro, que deve estar em algum lugar aqui. Vocês com muita paciência vão esperando. O Leandro, manda um oi. Achei o Leandro aqui. Muito bem. E a gente vai aí. Leandro chegou, conectando. Não, eu achei ele, mas não consegui pedir para ele começar com a gente.
agregar. E ele tá chegando. Pô, papo demais, assim. A marca é muito, muito legal. Todo o conceito de marca, e então é importante aprender com eles. E aí, Leandro, como é que vai? Cheguei. Quer dizer, já estava aí, tudo bom? Prazer, Marney. Leandro, você tá em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo. Eu moro em Mogi das Cruzes, fica 50 minutos de São Paulo, mais ou menos. Mas fico em São Paulo, nosso escritório, a parte comercial fica em São Paulo, na Vila Madalena. Bom demais. Leandro, porra, tu é responsável pela cadeia produtiva Vert, pelo marketing, pelo comercial, tem uma série de coisas aí dentro do teu olhar e escopo de trabalho, né? Deixa eu te perguntar, cara, uma coisa que para mim parece super forte, assim, quando a gente fala de uma marca que praticamente não investe em publicidade. Vocês fazem pequenas ações, né, bem pontuais. E principalmente essas ações são coordenadas para dentro do feed de vocês, para dentro do YouTube de vocês e tudo mais. Como é construir uma marca chamada Vert no Brasil, partindo de 2013? Isso. Bom, vamos lá. Eu tô desde o início do projeto Brasil, né? Vert mesmo. Eu entrei junto com o François, que na época morava em São Paulo, para a gente iniciar o trabalho, porque era um pouco estranho a gente produzir tudo aqui, ter um mercado em desenvolvimento lá fora e a gente não vender o produto no nosso mercado, né? O Made in Brasil vendido lá fora. Então, era um pouco ao contrário do que a maioria das marcas faziam na época, né? Talvez fazem a maioria até hoje das internacionais, né? E foi um pouco estranho no início esse processo que eu achava que era um anti-marketing, né? Como é que uma marca com dois nomes, como é que a gente vai trabalhar isso? Comunicação, fotos, você não pode... Um dos motivos a gente ter dois Instagrams exatamente surgiu por causa disso, por causa de material, de comunicação. E isso, para mim, eu me formei em marketing, era uma coisa meio que absurda. Eu falei, isso aí não está muito certo. E foi muito legal porque eu conheci o François, eu conheci o projeto da Veja nesse mundo errado, né? Que não era o que a maioria das marcas faziam. Eu trabalhei 8 anos em Portugal e fui responsável comercial por algumas marcas, Armani Júnior, Calvin Klein Kids. Eu trabalhei com essas grifes mesmo, italianas, que participavam das feiras. E eu tive um momento que achei que realmente não estava me suprindo. O discurso da moda estava muito fora da realidade. Quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu quis foi, eu falei, vou andar descalço, vou calçar umas havaianas, eu quero estar com o pé no chão, eu quero estar mais à vontade. Sair desse mundo que hoje eu acho que é careta, tá? Esse mundo da moda, né? Esse glamour que não existe, e voltar para a Terra, voltar realmente para o ser humano. E o primeiro contato com eles foi isso, foi a relação humana que eu senti da empresa. E com esses 7 anos, dia 1 de abril agora, que parece mentira, brincadeirinha, eu fiz 7 anos de empresa. E aí fiquei imaginando, se tivesse que trabalhar em outro grupo de moda, se tivesse que realmente fazer, eu já não queria na época. Quando eu aceitei o trabalho, eu já não queria muito participar desse cenário de moda, porque eu vinha com uma carga pesada disso. Então, quando eu conheci esse lado humano, essa preocupação... quer dizer, o francês vem aqui para o nosso país, vai para a Amazônia, começa a desenvolver, cuidar do nosso povo, e eu estou fazendo o quê? Né? Então eu falei, vou me dar essa chance e vamos aproveitar, né? Vamos curtir. E de verdade, são 7 anos, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então hoje eu cuido da parte comercial, marketing, que é um marketing pequeno, sem grandes ações, como vocês sabem. A estrutura do e-commerce foi passado, também já assumi há 4 anos, mas com muito aprendizado mesmo, tá? Muito trabalho de toda a equipe e aprendizado. Uma coisa que a gente sempre ouviu dos donos não tenham medo de errar, tá? Tudo é um teste, vamos aprender. Se errar, a gente conserta.
Então, e como a gente não investe em nada, a gente sabe, não dá um passo maior que a perna, isso é um pouco seguro, você conseguir ter essa experiência da tentativa, sabe, do erro. Então isso é muito saudável. Legal demais, cara, legal demais esse pensamento com propósito, na realidade, para uma marca, né? Meu, mas como é que é? Como é que vocês atingem esse consumidor brasileiro? Porque boa parte da operação de vocês é feita online, né? É difícil, por exemplo, aqui no Sul, a gente garimpar um produto numa loja, né? Eu sei que vocês distribuem pouco em lojas físicas, né? Então, o negócio de vocês praticamente começou online. Na verdade, começou ao mesmo tempo. A gente acredita que a distribuição e a construção de uma marca, você precisa replicar a imagem dessa marca o máximo possível. Então, é difícil você ter um trabalho só online ou só de ponto físico. Hoje, a coisa tem que... Acho que o consumidor tem que passar numa loja, vi um V numa vitrine, lembrei de um V na internet, vi uma outra pessoa usando V não sei aonde, e aí fazer essa construção. No caso do Brasil, no início, a gente tinha alguns contatos de boas lojas, hoje parceiros desde essa época, que já conheciam a marca lá fora, já tinham entrado em contato e solicitado, né? Olha, quando vocês tiverem realmente a operação no Brasil, se vocês pensarem em trabalhar comercialmente no Brasil, entrem em contato. Obviamente que eram poucos clientes, a gente não faz um esforço de pulverização, exatamente porque a gente precisa entender qual a quantidade de borracha que a gente pode comprar, qual a quantidade de produção de algodão possível, safra, clima, e a questão do preço também, tá? Realmente, muitas pessoas não entendem, como é que uma marca sustentável custa R$500 um tênis, vou falar do V10, que é o nosso carro-chefe praticamente. Precisa entender toda a cadeia, né? Tudo que vem por trás do tênis. Então, acho que essa consciência está começando a aflorar nas pessoas. Obviamente, você começa por uma camada de pessoas que estão um pouco mais ligadas, que estão já com um pensamento de renovação do que eu vou fazer, do que eu vou consumir, eu vou olhar uma etiqueta, de onde é produzido, quem é que produz, como é produzido. E a gente pegou um pouco essa onda, né? Que a mudança, acho que as empresas novas de moda, não só de calçados, mas de moda em geral, que nascem com a estrutura, né, de empresa de uma forma mais sustentável, organizada, conseguem andar. Tá? É muito difícil pegar marcas de 30, 40 anos atrás, aquelas históricas, com uma baita estrutura, e virar uma chavinha e dizer, a partir de agora vocês vão produzir de uma forma mais consciente, vocês vão desmontar sua planta de fábrica para alterar o processo, vão verticalizar e substituir, sei lá, 100% dos materiais. Isso não dá para fazer, as empresas quebram. Então, acho que essa nova geração, nos últimos aí 6, 7, 10 anos, talvez, do mundo, de novas marcas, pensando com essa consciência, surgiu por causa disso. Legal demais. É uma transformação, né? O que a gente viveu no passado foi que o que era relacionado com sustentabilidade e com produtos naturais tinha que ser relacionado ou com um visual artesanal muito, muito popular, ou com algo que sempre tinha o preço atrelado abaixo, né? E na real não é. É o contrário tudo isso, né? Eu sou exemplo disso porque o contato que eu tive com sustentabilidade foi realmente com o pessoal da Veja. Tá? Realmente num despertar. E era a minha ideia, que eu iria comprar um produto sustentável numa feirinha hippie ou num handmade ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu não entendia que a sustentabilidade podia ser colocada numa fábrica, ter escala de produção, isso fazia confusão. Então, e até a aparência, né? O produto de moda tem que ser esteticamente atraente, senão não vende. Então não é só um discurso por trás do produto, você precisa apresentar algo que crie desejo, né? Cara, eu tava falando com o Leandro, que eu achei muito legal, que vocês são da sneaker culture, né? Vocês têm essa vibe do tênis, na realidade, desde sempre, né? Então, no passar dos últimos 10 anos, vocês
surfaram numa onda de alguns modelos que são clássicos para moda e vão ser durante 20, 40, 50 anos, né? Mas agora eu vejo que vocês estão se empenhando no movimento de performance, né? Que é outro universo, que é outro mundo, né? E lógico, né? Eu fui presenteado com o meu pequeno Rick. Ele é totalmente diferente das modelagens e dos padrões que a Veja tinha. Eu vou te confessar que no princípio, quando se tratava de tudo que vinha se falando de performance para o tênis, eu desconfiei de, mas será que esses caras que conseguem fazer um produto que é sustentável, que tem propósito, que desenvolve comunidades, vão conseguir fazer um tênis com performance? Cara, eu te confesso que é um dos tênis mais confortáveis que eu já usei, certo? E eu sou um cara exigente para tênis porque eu tenho problema de tendão de Aquiles. Cara, como é essa nova etapa na vida da Veja? Porque isso é um espaço gigantesco, né? Tu te coloca num espaço de performance, é uma responsabilidade gigante. Eu acho que eu vou falar um pouco das fases, tá? Da minha entrada, e eu acho que um pouco de histórico um pouco anterior da parte da França, da Veja. Mas os nossos materiais, por exemplo, o couro que a gente usa é um couro assim do nível sim, Gold. É uma classificação de couro. Ele é um pouquinho mais durinho no começo, mas por causa do tratamento, da qualidade, mas isso se reverte no tênis, na durabilidade, se você cuida bem do seu tênis, você vai ter um tênis por um bom tempo. Então, isso era a primeira ideia do tênis, não pensando só no couro, mas do tênis em si. Um tênis atemporal, que pudesse ser usado a qualquer época de moda e com qualquer tipo de roupa. Então, isso é possível com os tênis da Veja. E mais recentemente, obviamente, com o crescimento da marca, dos mercados, a gente sentiu em alguns mercados específicos, o Brasil foi um deles, a questão do conforto. As pessoas estão acostumadas a usar um tênis muito confortável, mas que muitas vezes os ingredientes não são da melhor qualidade. Então são questionados. E isso foi sempre uma preocupação nossa, como é que a gente vai melhorar conforto, né? E a gente foi alterando alguns produtos, melhorando couro, acrescentando novos materiais dentro dos tênis de linha, e posteriormente esse resgate, trazer essa linha de running, um pouco mais de conforto, e aí por alguns motivos também. Parte da nossa equipe são atletas, gostam do esporte, gostam desse meio. E sempre houve uma vontade da equipe de fazer essa linha. E nunca para se bater com as Nikes, com as Adidas, não é essa a nossa ideia. A gente não quer brigar com essas grandes. A gente só quer dar uma alternativa possível de performance para as pessoas que queiram usar um tênis mais sustentável, melhor, né, confeccionado de uma forma mais consciente, e que eles possam usar no dia a dia para correr, para fazer outras atividades. Então, acho que foi uma transição e acho que é um processo natural da marca. Como a gente, os donos, a gente ama descobrir materiais, garimpar coisas novas, a gente abre meio que uma janela. Por favor, tragam ideias, tragam materiais, iniciativas. A gente abre o canal para essa conversa. Tudo que for possível, que vocês tenham de ideias e que a gente provavelmente não está fazendo da melhor forma, tragam pra gente, vamos trocar ideia, vamos melhorar, vamos crescer. E acho que essa abertura é o principal. Então aí entrou essa linha de running, o Condor, né? E também o Venturi, que é um modelo mais outdoor, com uma sola mais alta, que é super confortável também para o dia a dia. Então são esses dois modelos. E esse do Rick Owens, que é um modelo à parte, mas que tem a mesma estrutura de sola do Condor. Aquela sola feita de casca de arroz, borracha nativa, óleo de mamona, óleo de banana, cana-de-açúcar, tem uma série de materiais, quase comestível. Cara, eu tava pensando nisso, se eu boto tudo isso no liquidificador para fazer meus lanches aqui, meu, é maravilhoso. Sabia que a gente pode
Teve uma pergunta sobre isso. E o ciclo de vida, a economia circular, ciclo de vida do produto, como é que é? A ideia era bater no liquidificador e fazer uma vitamina. Seria incrível, né? Terminou seu ciclo, pode bater e fazer compostagem com o seu tênis. Que no final das contas, mais ou menos é isso que vai acontecer no futuro, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que sim, é a continuidade do trabalho de sustentabilidade, né? Não é um fim, é um meio, é em constante transição. A gente tem que sempre buscando, vai ter sempre alguma coisa para fazer. Cara, eu adorei a dica, né, para os fornecedores, né? Nos tragam inovações, nos tragam possibilidades. Isso é maravilhoso, saca? Porque a gente está trabalhando perto do fornecedor e os clientes desses fornecedores pedem as mesmas coisas, sempre com o menor preço. E não acabam desenvolvendo a inovação, propiciando que esse fornecedor descubra a inovação e foque na inovação. E vocês estão sempre manifestando a vontade de trabalhar com isso. Cara, deixa só fazer um link assim. Vocês estão produzindo entre Vert e Veja hoje? Hoje não, né? Há um mês atrás, por exemplo, quantos pares por mês aqui no Brasil? Ai, não sei te dizer por mês, mas a gente estava batendo, até a última notícia que eu tive, a gente teve uma convenção em novembro na França, e a última notícia que eu lembro, a gente estava fazendo 1 milhão de pares, geral, coleção, tá? Então, e números assim, meio que dobrando ano a ano, tá? Então, a gente vê um crescimento nos últimos 3 anos, realmente nessa pegada de dobrar, de aumentar realmente. Inclusive, a última conversa foi realmente, vamos segurar um pouquinho para ter estrutura. A gente está sentindo que a marca subiu o degrau, sabe? Tá, a partir de agora, realmente existe uma iniciativa de estruturar não só fábrica, mas equipe, os quartéis generais, entender realmente quem é quem, exatamente criar uma forma muito mais profissional a empresa. Eu entrei há 7 anos atrás, eu acredito que éramos 35 no mundo, tá? E hoje acho que a gente deve estar nos 150, 180 pessoas. Cara, então, 1 milhão de escritório pares ano o quadro é super pequeno, eu não acho que é ano, eu acho que é estação. Eu não quero falar besteira aqui, mas eu acredito que é estação. Legal. Tá? Já estava para esse número previsto para esse ano, então acho que é isso. Desculpa se eu estou falando errado, mas enfim. É bastante tênis, né? Então, ou seja, dá para ter já é um volume considerável. Dá para ter reprodutibilidade, uma produção gigante, trabalhando com sustentabilidade e para a gente esse é um ponto fundamental. Outra história que tu falou sobre o início do projeto com o running, e para mim me parece muito legal quando vocês tem isso no DNA. Então, ou seja, no DNA de vocês, a ideia de running, de esportes, já era algo verdadeiro. Então, para fazer um tênis que tenha esses benefícios ou que tenha essas características, é um passo muito curto na realidade, né? E, bom, criem as doideiras e manda para o Regis resolver aqui no Sul, né? Ele está aqui. Não, exatamente. Regis. A gente tem que gostar, né, de trabalhar. Acho que tem que trabalhar com o que gosta. E eu sinto isso na equipe inteira, assim. É difícil você ver pessoas saindo da empresa, tá? Isso é muito legal. Às vezes por força maior, mas não é comum a rotatividade de empresa. E isso acontece muito no mundo da moda. Sim. Cara, eu não vou te pedir para deixar o e-mail do Recursos Humanos aqui para não congestionar a caixa de e-mail de vocês, tá? Porque provavelmente muitos dos que estão aqui querem esse e-mail porque querem trabalhar na Veja ou querem ser parceiros da Veja e da Vert, porque é maravilhosa a história. Cara, me diz outra coisa. No negócio de vocês, como vocês enxergam o consumidor? Vocês privilegiam algum tipo de consumidor? Como é essa história dentro da Veja? Isso já foi pensado ou não faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Acho que o primeiro tênis que vocês comentaram no início da live foi um modelo chamado Volley. Ele continua ainda no nosso site. Na França ele não é trabalhado mais, mas no Brasil ainda a gente tem ele. Realmente super retrô. Era um modelo super democrático na época que os franceses estiveram aqui. Eles viam em todos os pés nas ruas. E foi essa a ideia. A gente ter um tênis muito democrático que possa calçar quem goste. Maior número de pessoas possível.
Então, por isso a gente não tem segmentação de público. Infelizmente, por causa de preço e a estrutura social do Brasil, a maior parte das pessoas não conseguem comprar, não podem pagar esse valor no tênis. E eu digo realmente com muita tristeza, tá? Porque tem muita gente querendo consumir coisas melhores e não podem. Mas acho que nunca teve esse trabalho de, vamos trabalhar com esse tipo de pessoas. Obviamente, a internet, para quem trabalha com a imagem, e eu estou falando de influenciadores, artistas, pessoas que trabalham realmente com imagem e com moda, acabam gostando desse tipo de projeto por causa de associação de imagem, de marca. Então, isso acaba criando uma nata de influenciadores que alavancam e fazem essa puxada de público. Tá? Então, é a nossa contrapartida. As pessoas gostam por causa do projeto. E em cima disso, o projeto é verbalizado, né? Ele é evangelizado. Então, acho que esse é o processo mais natural. E você corta toda a mística do marketing, né? Do pagar alguém e tudo isso. Demais. Cara, eu acho impressionante. Eu fico chocado, assim, a gente tinha a oportunidade de viajar muito. E agora com esse modelo do Rick, eu vou confessar, assim, eu era meio que objeto do olhar das pessoas. E as pessoas buscam reconhecer a marca de vocês. É a coisa mais maluca do mundo, porque ele é um modelo completamente black, completamente preto. E eu fiquei meio chocado, assim, andando por lugares onde não é o Brasil e as pessoas de moda focadas no tênis, assim, do tipo, putz, olha o modelo do Rick. Cara, essas collabs, quanto influenciam no negócio de vocês? Bastante. Na verdade, no internacional, para Veja, acho que essa foi a collab com maior expressão mesmo. Tá? Nós fizemos algumas, a gente faz algumas com alguns artistas locais de Paris, amigos da marca, e essa realmente foi a cereja do bolo e foi algo meio impensado no começo, porque não fazia muito sentido, assim, os mundos, né, o mundo Rick Owens com o mundo Veja não era algo assim que a gente imaginava de bate-pronto, mas deu super certo, porque ele estava buscando alternativas, como um fã de tênis, de calçados, e a gente, no momento, realmente pioneiro de construção, de marca, de matéria-prima. Então, o ponto de Rick Owens no internacional teve muita expressão. A questão das collabs, elas têm uma visibilidade e um impacto muito maior no Brasil, tá? Porque uma das maiores dificuldades que a gente teve de distribuição no Brasil, e que a gente vem sentindo, é a diminuição das lojas multimarcas, principalmente nas capitais. Você vai no Rio de Janeiro hoje, você não encontra multimarcas, pouquíssimas, né? Aquelas históricas você não tem mais. São Paulo são poucas também. As monomarcas estão crescendo, abrindo em shoppings. Então, óbvio, você pegar uma marca, como eu disse, uma marca muito grande, que não tem essa experiência de trabalhar com tênis de longa data, você criar um modelo novo, um estudo para você chegar nisso, é muito complicado. Então, o mais fácil é você se associar com marcas que já estejam fazendo esse trabalho. Então, isso foi um pouco da carona também que a gente pegou no Brasil. A gente sentiu uma necessidade das marcas em colocarem um produto para dar um frescor na coleção, né? Um produto com uma história nova. E a gente, óbvio, analisando cada tipo de marca, se eles produzem de uma maneira correta, se eles têm uma equipe bacana, se os princípios dessa marca, ou uma ótica de moda mesmo, é uma marca de moda realmente bem estabelecida, tem um público legal, ok. É uma análise que a gente fez muito nos últimos anos e que a partir de agora, obviamente, nós vamos um pouco segurar esse tipo de ação e fazer com um pouco mais de cautela, de cuidado. Não que a gente tenha feito sem cuidado, mas que a gente construiu uma marca. Nós temos hoje 120 SKUs numa coleção. É muito tênis.
tênis. Então, acho que dá para ter tênis para todo mundo. Então, criar novas colaborações tem que ser muito incisivo, muito assertivo. Beto, a gente poderia falar aqui da compra da Meghan Markle, de um produto de vocês que estourou as vendas na Europa, do modelo V10. Poderia falar que o Rick procurou vocês e que normalmente as marcas procuram vocês e que vocês não abrem mão do design de vocês. E falar sobre uma série de outras coisas, mas eu creio que a gente tem 1 minuto para essa live cair. Cara, é muito rápido. Eu te agradeço do fundo do coração por compartilhar isso com o público do Inspira Mais, com essa plataforma que a gente criou para dar um oxigênio para as pessoas durante esse momento.